Bom dia, irmãos. Então a gente vai dar continuidade à adoração agora, meditando juntos na Palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos 6. A gente vai ler do versículo 15 ao 23. Antes da gente vir para cá, a gente tem o briefing ali, né? Uma das salas. E aí um dos irmãos estava compartilhando comigo assim, meio que uma retrospectiva do que tem sido pregado aqui, né? E me deu uma sensação muito forte, assim, um sentimento forte de que com essa série de Romanos, parece que está intensificando mais uma coisa entre nós como comunidade. Nós estamos crescendo no Evangelho através dessa série de mensagens. E hoje eu creio que isso vai acontecer mais um pouquinho. Nós vamos crescer mais um pouco no entendimento do Evangelho. Amém? Então, Romanos 6, do 15 ao 23. Vamos ficar de pé? Tive esse sentimento também, até lembrei do Vitor Porto, ele gosta muito disso, eu particularmente gosto, é uma coisa muito tradicional no meio reformado, da gente ficar de pé na hora da leitura das Escrituras. Então diz assim: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à injustiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Alguém traz água para mim? Obrigado. Vaso de alabastro, vaso de honra. Bota aí para mim, obrigado, pastor Eduardo. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua obra, obrigado porque o Senhor está nos pastoreando como comunidade no crescimento do Evangelho, do entendimento do Evangelho e na experiência do Evangelho, de provar, de nos apropriarmos do que você fez em nosso lugar. Nós oramos para que isso aconteça em uma medida a mais hoje, nessa manhã, em teu nome, Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Vamos lá. Deus me dê graça. Os irmãos viram o tamanho do esboço. Eu não consegui diminuir o esboço, então vamos lá. Então a gente tem aqui, quero dar primeiro para vocês um panorama geral do que acontece, do que está acontecendo nessa perícope, em que Paulo está usando uma analogia muito clara. Que analogia é essa? De alguém que é escravo, de alguém que tem um senhor, certo? Então, se a gente fosse dar um título ou alguns títulos para essa palavra,
Títulos bem óbvios, quais seriam, né? Quem é o meu dono? De quem eu sou escravo? Ou quem é o meu senhor? Quem é o meu dono? A quem eu tenho servido, né? E um outro, o título também possível seria que a graça é maior do que o meu pecado ocasional. A graça é maior do que o meu pecado, tá? Então ele vai tratando isso aqui, de quem você é escravo, de quem eu sou escravo, a quem eu tenho me entregado, a quem eu tenho me submetido, a quem eu tenho obedecido. E ele cita alguns possíveis donos que no fim vão ser o mesmo, tá? Mas ele usa palavras diferentes, não sei, mas talvez para enriquecer mais e a gente ter uma ideia melhor. Então ele vai citar escravidão ao pecado, à impureza, à maldade, à justiça e a Deus, tá? Então esses são os possíveis donos: injustiça, impureza, maldade, pecado, justiça e Deus. Se a gente for resumir, vai ser o quê? Escravo do pecado ou escravo de Deus. Um ponto que ele vai tratar aqui também, eu estou dando um panorama geral, tá? Depois a gente vai entrar um pouco mais nos subtópicos. É sobre identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? A nossa identidade. Nós somos justos ou injustos? Nós somos libertos do pecado ou somos escravos de Deus? Escravos do pecado ou da justiça? Nós somos alguém que está em processo de santificação, alguém que está destinado à vida eterna ou alguém que está destinado à morte eterna? Então eu quero fazer essa pergunta a você: quem é você na fila do pão? Quem é você hoje? Qual é a sua situação? Você é escravo de quem? Sobre isso que a gente vai pensar hoje, e sobre o poder de Deus relacionado a isso, tá? Algo que a gente vai ver nesse texto, que a nossa perspectiva sempre deve estar onde? No céu, onde Cristo está assentado e onde nós que ressuscitamos com Ele estamos assentados nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo em Colossenses, ele nos exorta a buscarmos e olharmos para esse lugar, porque esse lugar é a nossa pátria. E esse é o lugar onde quem está glorificado hoje? Cristo, o nosso Senhor, que ressuscitou e foi glorificado. Eu quero lembrar isso para vocês hoje. Uma das coisas que eu quero lembrar vocês hoje, nos lembrar hoje, a nossa esperança é sermos glorificados. Tá? Vamos seguir. Algumas observações interessantes aqui. A gente tem no versículo 15, olha o seu versículo 15, rapidamente. Ele diz assim: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E agora, olhe o versículo 23, gente vai, o primeiro e o último versículo da perícope. Então, atente para essa palavra, graça, no versículo 15, agora no 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra graça no versículo 15 e no versículo 23 é a mesma. Graça e dom, graça. Depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, se Deus permitir. Mas esse versículo 15 já dá uma ideia para nós de um tipo de senhorio ou de um tipo de ambiente onde nós estamos. Nós fomos colocados em um ambiente ou debaixo de um senhor. E a gente pode considerar a graça também como esse senhor ou como esse ambiente no qual nós fomos colocados. Em que ambiente nós estávamos antes? O Ângelo, acho que semana passada, falou algo sobre ser arrancado de um lugar, não falou? Me ajuda, gente, minha memória é terrível. Falou algo de ser arrancado de um terreno, de um governo, que é justamente isso, e colocado em outro. Nós fomos arrancados do império das trevas e transplantados. Fomos plantados novamente em outro terreno, em outro ambiente, em outro domínio, e nós estamos debaixo de outro domínio, de outro governo, de outro senhorio. Nós temos um outro dono. Vamos seguir.
Isso aqui a gente já foi. Então vamos lá. Ainda no versículo 15. O versículo 15 na NVT diz assim: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando. Então, Paulo está falando aqui sobre continuar pecando, uma vez que nós não estamos mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo de uma situação de que você tem que cumprir a lei para estar em paz com Deus. Nós que cremos em Jesus não estamos mais nessa situação. Nós não temos que cumprir a lei para sermos aceitos. Nós fomos aceitos por causa da graça de Deus, do que Ele fez por nós. E é debaixo dessa graça, desse dom, desse favor que nós estamos em outro domínio, em outro ambiente. Romanos 6, 1 vai falar sobre continuar no pecado também, né? E aqui no 15 ele deixa claro, nós não temos a opção de, uma vez estando debaixo da graça e não mais debaixo da lei, de obedecermos ao nosso antigo patrão, o nosso antigo chefe, o nosso antigo dono. Não estar debaixo da lei, que é o caso de quem creu em Jesus. Então vamos deixar claro aqui, eu gosto de pegar algumas frasezinhas que são muito comuns no meio evangélico para diluir elas. Você não aceitou Jesus, porque Jesus não tem que ser aceito por ninguém. Você creu em Jesus, você foi aceito por Ele, nós fomos aceitos. Isso é graça, e nós estamos debaixo dessa graça. Aqui, quando Paulo fala de não estar debaixo da lei, fala de nós não termos mais a obrigação de corresponder a essa lei. Por quê? Porque nós estamos debaixo do domínio da graça. Isso é favor. Essa graça vai falar de quê? De confiança nele, confiar em Cristo, no que Ele fez por nós. Ou seja, não é algo que nós fazemos, é um presente, como vai falar lá no versículo 23. Então, estando debaixo da graça, qual é a nossa condição? Nós estamos livres do poder do nosso antigo dono. Que antigo dono? O pecado. E estando debaixo de um novo dono, nós devemos obediência a esse dono. Uma pergunta: o que nos impede de sermos pessoas melhores? Melhores no sentido de mais parecidas com o nosso novo dono. O que nos impede? Quão sérios nós temos sido na batalha contra o nosso antigo dono, que constantemente, diariamente, quer nos convencer de que nós devemos voltar a obedecer Ele. Quão sério tem sido a nossa batalha contra isso? Como que eu posso pecar menos? Ou seja, como que eu posso não servir a esse meu antigo dono? Porque eu não tenho mais nenhuma obrigação com ele, eu não tenho mais carteira assinada com ele, para chegar no antigo ambiente de trabalho, bater o cartão, bater o ponto e fazer o que eu devo fazer para ele, por obrigação. A palavra servos, a gente está entrando no versículo 16 agora, tá? Eu vou versículo por versículo com vocês, talvez, eu acho, vamos ver. O versículo 16 vai falar assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Então, se eu volto a obedecer, todas as vezes que eu peco, eu estou voltando a obedecer ao meu antigo patrão. Então eu vou bater muito nessa tecla, ele é o meu antigo patrão, eu não devo obediência mais a ele. Se eu tenho um novo patrão, o que eu devo a ele? Obediência a esse novo patrão. A palavra usada para servos aqui, ou escravos, vai falar disso,
E quando fala de oferecem, né? Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como escravos, a palavra oferecem vai falar sobre se apresentar, se ofertar, se colocar à disposição de alguém. Vou mastigar a house aqui, gente, para eu não mastigar minha língua junto. Essa palavra também vai falar de buscar amizade ou intimidade com esse alguém. Lembra do que Jesus falou? Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Então é uma servidão, é uma escravidão a alguém que não é algo que é impositório, é pesado, tem a ver com amizade. Eu estou aqui, eu sou seu servo, eu sou seu escravo, eu estou aqui e eu te amo. Isso vai lembrar muito também do escravo da orelha furada. O nosso novo dono não é um carrasco que está nos oprimindo e nos conduzindo à morte eterna. É um dono bom, misericordioso, gracioso, amoroso, e é meu amigo que se entregou por mim, para que eu tivesse acesso ao Pai dele. Então essa palavra oferecer também vai ter a ver com permanecer perto ou junto, estar presente, em comunhão com esse novo dono. Alguém aqui é tentado diariamente em pecados? Ou só eu? Alguém aqui, assim como eu, está vindo uma letra de música. Alguém aqui, como eu, tem pecados de estimação? Ou só eu? Então, tem poucos pecadores, poucos como eu aqui, né? Todo mundo já em processo de santificação, quase glorificação. O que fazer, gente, a cada tentação? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não deixem que os pensamentos ou a forma de pensar desse mundo molde vocês. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Mas deixem que Deus transforme a mente, os pensamentos de vocês, para que vocês sejam transformados e possam experimentar, provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser transformados. Nós precisamos diariamente, constantemente lembrarmos quem nós somos agora e quem é o nosso dono, a quem nós devemos servir. E isso vai ter ligação diretamente com estar debaixo da graça, do favor de Deus. Porque o poder para vencer a tentação e não pecar vai vir disso. Quem eu sou? Eu sou escravo do pecado mais? Para obedecer a ele? Não, eu não sou escravo do pecado mais. Eu sou escravo da justiça, eu sou escravo de Deus. Eu devo obediência a ele. E eu estou debaixo da graça, ou seja, não tem a ver com o meu esforço, tem a ver com eu me render, eu me entregar, eu me oferecer a esse dono para servir a ele. E esse serviço a ele não é na força do meu braço, é na força do braço, do poder dele que me salvou com mão poderosa. Dessa forma nós permanecemos nele, permanecemos em seu amor. Quando fala de escravo aqui, quando Paulo fala isso, ele fala de ser escravo da injustiça, do pecado, ou da justiça, escravo de Deus. Basicamente, te lembra o quê? O Sermão do Monte, quando Jesus fala o quê? Que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos ter dois patrões, nós não podemos ter dois donos, porque ou nós vamos servir a um e agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa.
Eu não sou mais escravo do pecado. Você que creu em Jesus não é mais escravo do pecado. Você não tem nenhuma obrigação mais. A sua carteira foi assinada por Jesus, foi assinada com sangue. Você deve obediência a Ele, e essa obediência é na força do poder dEle, é na graça dEle. Então, essa graça que fala lá, não é apenas a graça pela qual nós fomos salvos no passado, e que trouxe justificação, declaração de sermos justos. É uma graça presente, contínua, diária, para nos salvar do pecado, do poder do pecado, hoje, no dia que se chama hoje. Então, se nós não endurecermos o nosso coração, dando ouvidos ao nosso antigo patrão, que diariamente quer nos fazer obedecer e servir a Ele, e trabalhar para Ele, se nós não dermos ouvidos a isso, mas dermos ouvidos à verdade atualizada, a nova versão internacional, atualizada e transformadora do Evangelho, de que Jesus é o meu dono, Deus é o meu dono, a justiça é o meu dono, é o meu patrão, e eu devo obediência a Ele. Isso nos dá poder para dizer não ao pecado. Essa graça é para nos manter sendo salvos diariamente, até que nós sejamos glorificados como o nosso dono é glorificado hoje. Versículo 17. Tem uma frase muito interessante aqui, que Paulo vai falar de obediência de coração à doutrina. Mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. É como se eu pegasse o Norberto e entregasse ele ao Rômulo. Ó, toma, você está sendo entregue a ele, obedece a ele. Então percebe que a obediência de quê? Coração. É diferente de você saber o que tem que fazer, você não tem poder para fazer, e você não consegue fazer, porque você é um pecador. É uma obediência de coração, de um coração que já foi mudado, já foi transformado, já é um coração novo, já é um coração que tem a lei de Deus escrita por dentro em tábuas de carne. E o que nós precisamos fazer é só lembrar que o nosso dono mora dentro desse coração. Ele que deu esse novo coração, e Ele escreveu a lei dentro desse coração. Quando Paulo usa essa palavra forma de doutrina aqui, essa forma no original tem a ver com molde para dar forma ao metal derretido. Já viu metal derretido sendo derramado em uma forma, em um molde, em um tabuleiro? Nós fomos derretidos pelo poder do Espírito Santo, que nos convenceu dos nossos pecados. Ele derreteu o nosso coração de pedra, frio. Ele nos derreteu e nos derramou em um outro molde, em uma outra forma, em um outro tabuleiro. E que molde, que forma é essa, né? É a sua verdade, a doutrina, a verdade, o Evangelho, a verdade de Deus. Ou a imagem dele. Quem é a imagem de Deus? Seu Filho. Nós fomos derretidos e colocados de uma nova forma. O Filho de Deus, a verdade, a palavra de Deus. Versículo 18. Uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Percebe que a gente não deixa de ser escravo? Não tem a terceira via, gente. Ou é direita ou esquerda, entende?
ou é escravo do pecado, ou é escravo de Deus, da justiça. Não tem como viver o meio termo. Ou nós servimos a um Senhor, ou a outro Senhor. A quem nós temos nos entregado diariamente? Eu estou fazendo, todas as perguntas que eu estou fazendo para vocês são perguntas que eu me fiz durante a semana toda, eu estou me fazendo agora, tá? Então, a que dono eu tenho, para que dono eu tenho trabalhado? Em que ambiente eu tenho batido o meu ponto? No ambiente da graça, da justiça, da santificação, da santidade, ou no ambiente do pecado, da maldade, da impureza, servindo ao meu antigo dono? Se é que todos que estão aqui presentes foram realmente transplantados de um domínio, de um ambiente para outro. A gente está em qual versículo, gente? 18, né? Então, escravidão ao pecado é algo do meu passado. Vamos ser bem evangélico, igual o Ângelo fez semana passada? Então, fala para você mesmo. Eu fui liberto. Eu tenho outro dono. Queria ler aqui parte da letra de uma canção de Bob Dylan, chamada Aleluia, irmão. Bom, o título, traduzindo, mais ou menos vai ser assim: você vai ter que servir a alguém. Eu vou ler só parte da letra, tá? Você pode ser um embaixador da Inglaterra ou da França, você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar, você pode ser o campeão mundial dos pesos pesados, você pode ser uma socialite com um colar de pérolas. Aí vem o refrão: mas você vai ter que servir alguém. Sim, realmente você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um pregador com seu orgulho espiritual, você pode ser um vereador aceitando subornos em algum lugar, você pode ser um trabalhador em uma barbearia, e você pode saber cortar o cabelo de alguém, você pode ser o amante de alguém, você pode ser herdeiro de alguém, mas você vai ter que servir alguém. Ao diabo ou ao Senhor, você vai ter que servir alguém. São essas as duas opções, no fim das contas. A quem eu pertenço agora? A quem você pertence agora? Colossenses 1, do 13 ao 14, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, o que é redenção? Eu preguei sobre isso alguns meses atrás aqui. Redenção tem a ver com resgate. Nós fomos resgatados de um lugar de escravidão ao pecado para sermos escravos da justiça, escravos de Deus, escravos do seu amor. É um ambiente de mercado de escravos, no qual Jesus entrou e com o seu próprio sangue Ele nos comprou de volta para Deus. E nós mudamos de dono, mudamos de Senhor. 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós não temos mais obrigação de servir a esse Senhor. O pecado na nossa vida vai ser ocasional e não habitual. Se tem sido habitual, cada vez que eu me entrego a esse pecado, eu estou obedecendo ao meu antigo patrão. E aí, se isso tem sido habitual, né, ou seja, tem se tornado um hábito consolidado, o que acontece? Eu começo a me acostumar a viver de novo, a trabalhar de novo naquele ambiente para o meu antigo patrão. Eu não sei quantos já assistiram o filme Um Sonho de Liberdade, só os velhos, só os vovô, tipo eu, Casca. Um Sonho de Liberdade. Você já assistiu, né, Pompei? Então levanta a mão, Pompei, por favor.
recomendo, né? É com o Morgan Freeman. É daqueles filmes que os caras estão presos, filme de presidiário, tá ligado? De prisão, que tem fuga, tem um cara cavando um buraco para fazer túnel, esse tipo de filme. E tem uma frase que o personagem de Tim Robbins, que é o outro personagem principal, é uma história assim fantástica, tá? Eu recomendo a vocês assistirem. E os caras estão sentados no pátio assim conversando, e um dos personagens fala assim: estão vendo esses muros, essas paredes? Esses muros são engraçados. Os prisioneiros ficam olhando assim engraçado. Porque quando a gente entra aqui, nós odiamos esses muros. Depois a gente começa a se habituar com esses muros. E o tempo passa, a gente passa a depender desses muros. E ele está falando isso para explicar o que é ser alguém institucionalizado. Então, se os pecados têm nos dominado, e a gente tem pecados habituais, constantes nas nossas vidas, não é algo ocasional, mas é algo constante, nós estamos nos acostumando com uma prisão, sendo que nós somos pessoas que foram libertas dessa prisão. A nossa mente, as nossas emoções estão ficando institucionalizadas de acordo com aquele padrão, com aquele ambiente que tem alguém dominando naquele lugar, que é o pecado, que no fundo vai ser o diabo. A transformação da nossa mente é importantíssima para nós vivermos no ambiente para o qual nós fomos transportados, que é o ambiente da graça. A gente está em qual versículo? 18, né? Vamos para o 19. 19 diz assim: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Paulo fala isso aqui por quê? Porque Paulo estava falando com cidadãos romanos que a maioria, muitos deles, tinham sido realmente escravos de alguém, literalmente. Então, quando ele fala essa frase, estou falando em termos humanos, ele está falando de algo que aquelas pessoas realmente viveram aquilo, de ter um dono, de serem escravos de alguém. Por isso que ele está fazendo essa analogia com eles. Ele está usando algo que foi real, que foi vivido, experimentado para aquelas pessoas, para falar de uma realidade espiritual, de estar debaixo do senhorio de Cristo ou do senhorio do pecado, no fim do diabo. Assim como, ainda no verso 19, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam escravos, servos da justiça para a santificação. Então, o que eles ofereciam ao antigo dono deles? Suas mãos, seus pés, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua língua, sua genitália, ou seja, tudo que você é. Aquela pessoa era uma mercadoria, ela tinha um dono e ela não tinha vontade própria. Ser escravo de alguém é ser alguém que não tem vontade própria, é ser alguém que está debaixo de uma condição de que a vontade do seu Senhor engole a sua, devora a sua, você não tem vontade. Então todos os seus membros são para aquela pessoa, para que ela faça o que quiser com quem você é, com tudo que você é, com todo o seu ser. A quem nós temos oferecido os nossos membros? Ao pecado, à impureza ou à maldade que conduz a mais maldade, ou à justiça que conduz à santificação. Então aqui ele está falando de dois senhores ainda, né? Mas ele está falando aqui da impureza e maldade que leva ao quê? A mais maldade, ou escravos da justiça para a santificação.
A quem eu tenho entregado a minha língua? As palavras que eu falo edificam as pessoas que estão ao redor, ou as palavras que eu falo atêm o fogo do inferno em quem ouve, como fala Tiago? Com fofoca, com maledicência, com crítica, com reclamação, murmuração, maledicência. Tem saído água doce por esse órgão, pela minha boca, ou tem saído água amarga? A quem eu tenho entregado os meus olhos? Os meus ouvidos? Quem eu sou? Então, os hábitos, a quem nós nos entregamos, isso vai gerando o quê? Pecado habitual. Isso vai gerando hábitos que vão se consolidando e nós vamos ficando acostumados com a prisão ao nosso redor, esquecendo que nós não estamos mais, não somos mais parte daquele ambiente, não temos mais aquele patrão, aquele dono, aquele senhor. O que é mais fácil, pensando nisso, né, que a gente está falando, o que é mais fácil de arrancar? Uma árvore plantada na beira da estrada há 5, 10 ou 15 anos? Qual árvore que tem as raízes mais aprofundadas no solo? A que foi plantada há 5, 10 ou 15 anos? A que foi plantada há 15 anos. E mesmo que seja assim, comigo ou com você, a graça que nos salvou no passado é a mesma graça para hoje, para arrancar isso e nos santificar e mudar os nossos hábitos, para que os nossos hábitos, as nossas práticas estejam de acordo com o nosso novo dono. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Na NVT diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo, ou seja, cumprir a lei. Mas nós estamos debaixo de quê hoje? Da lei ou da graça? Da graça. Então, nós não temos mais obrigação nenhuma em obedecer ao pecado. Esdras, você está falando que a gente não vai pecar nunca mais na vida? Não, só quando você for glorificado. A gente leu 1 João aqui, se alguém fala que não tem pecado, está mentindo. E o texto depois vai falar sobre andar na luz, que tem a ver com confissão de pecados, que é algo importantíssimo, para que a gente seja lavado, para que a gente seja relembrado do que o Evangelho fez na nossa vida e de quem é o nosso dono. Versículo 21. Naquele tempo que vocês eram escravos do pecado, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim dessas coisas é o quê? A morte. Quando você peca, como você se sente? Envergonhado. E o que nós fazemos? Nós corremos para Jesus, para o nosso Pai, ou nós nos escondemos no jardim, com religiosidade, fazendo mais devocional, vindo mais na sala de oração, fazendo mais coisas para Deus, para cobrir a nossa nudez, fazendo coisas religiosas para que a gente seja aceito diante de Deus. O que Davi fazia quando ele pecava? Ele se escondia e negava seu pecado, ou ele corria para a presença de Deus? Ele corria para a presença de Deus. E é isso que nós devemos fazer: correr de volta para o nosso novo dono, porque tem graça, tem poder, tem compaixão, tem misericórdia, tem perdão para nós. Não tem nenhum pecado que nós cometamos que faz Deus se surpreender com a gente. Ele já tinha visto todos, e Ele crucificou, Ele enviou o Filho dEle para morrer por todos esses pecados. Então, se eu estou debaixo da graça, esses pecados foram perdoados, e eu devo correr para isso, para esse lugar.
Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Vou repetir as mesmas perguntas que eu fiz no começo. De quem que você é escravo? A quem você tem se entregado diariamente? Eu vou fazer uma outra pergunta. Parece que o que eu estou falando é utopia? Que não é possível? Se parece, tem incredulidade no seu coração. Incredulidade de que a graça e o poder de Deus está disponível e que na hora do aperto, na hora que o antigo dono me cerca e te cerca, se nós voltarmos os nossos olhos e pedirmos socorro para o nosso novo dono, ele vai nos tirar da situação. Vou te fazer a pergunta de novo. Você está ouvindo isso, você está ouvindo sobre o poder do Evangelho para continuar te salvando. Você crê nisso ou você vai preferir acreditar na mentira do teu antigo dono, dizendo para você que isso é impossível e que você vai continuar servindo a ele, achando que pode servir a dois senhores? O último versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Três coisas para a gente lembrar aqui. Primeira, comparecer ao trabalho para o nosso patrão. Se o meu novo patrão é a justiça e a Deus, eu devo me oferecer a Ele, oferecer os meus membros a Ele, sabendo que os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, a minha língua, a minha mente, os meus pensamentos, tudo que eu sou não pertence mais ao antigo dono, pertence a Ele. Segunda coisa para lembrar, entender o princípio do impulso espiritual. Romanos 8:6 diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Quanto mais nós alimentarmos Ele, quanto mais nós deixarmos que a palavra de Deus molde os nossos pensamentos e as nossas decisões e ações, mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo, mais nós vamos estar nos colocando debaixo desse poder para vivermos em santidade. Terceira coisa, lembrar do fim de tudo. Ser escravo do pecado leva ao quê? À morte. Ser escravo da impureza e maldade leva a mais maldade. Ser escravo da obediência conduz à justiça. Ser escravo da justiça leva à santificação. Ser escravo da obediência leva à justiça e vida eterna. Então, como que eu posso ser uma pessoa mais parecida com Jesus, lembrando que Ele é o meu dono e que eu estou debaixo, eu fui moldado nessa forma para ser como Ele, acertando as coisas na minha mente. Os meus pensamentos têm que ser corretos a respeito de quem Ele é. Eu queria dar um testemunho rápido para vocês. Eu falei ontem com o Dudu e com o Rodolfo, falei com os irmãos ali. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? E você acredita que o Evangelho é o poder de Deus para salvar? Não salvar apenas no passado, mas continuar te salvando? Então, como eu perguntei antes, quem é que tem pecados que sempre você cai naqueles pecados? Eu tenho. Essa semana, meditando nessas verdades, às vezes que esses pecados passaram na minha frente ou me cercaram, o Espírito Santo me lembrou da verdade. E sendo lembrado da verdade,
eu pude experimentar mais dessa graça e de ser salvo daquela situação naquele momento e cheio de paz no meu interior. Nossa, que bom que eu não tenho mais que obedecer isso. Eu vou obedecer ao meu Senhor, ao meu dono, ao meu novo patrão. Vamos ficar de pé? Queria chamar o Casca.